Muito bom tê-lo aqui conosco, para juntos estudarmos um pouquinho, entendermos um pouquinho mais do amor do nosso Deus. Na semana passada, sexta-feira passada, começamos esse projeto que tem o objetivo de levar o Evangelho da salvação, de levar a pessoa de Jesus Cristo a cada um de nós. Tivemos um probleminha técnico e por isso hoje nós vamos retomar o assunto. Mas antes de fazer isso, vamos pedir a presença do Espírito Santo conosco, na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, diante do teu trono de graça, onde somos elevados através dessa oração, para te pedir em nome de Jesus, que tu venhas estar conosco, Senhor, nos dirigindo no estudo que nos propusemos a fazer, onde vamos em busca, Senhor, não só de ensinamento, não só de verdades, mas também de esperança, de conforto e de consolo e principalmente da pessoa de Jesus Cristo e da sua salvação. Vem estar conosco, Pai querido, através do Espírito Santo, nos cerca com os teus santos anjos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Nós começamos esse projeto de estudo da Bíblia com o tema Uma Carta de Amor. A carta que um Deus de amor escreveu para nos ensinar, nos advertir, para nos mostrar o seu amor, para nos revelar a sua verdade e para nos revelar o seu plano de salvação. No mundo em que nós vivemos hoje, o cenário mundial é desanimador. Nós estamos em meio a guerras, rumores de guerras, catástrofes climáticas, corrupção, drogas, fome, ódio, traumas emocionais, crise familiar. Enfim, as pessoas estão aterrorizadas, amedrontadas, ansiosas e angustiadas, se perguntando em relação ao futuro, ao que nos reserva o futuro, o que nós temos pela frente, aonde nós podemos buscar respostas, aonde nós podemos buscar saídas, né? E as pessoas usam de meios os mais diferentes possíveis, procuram na astrologia, no ocultismo, na literatura vasta que existe sobre esses assuntos, buscando uma saída, buscando uma resposta segura. E em busca da verdade, é o que cada um de nós está, e não só de verdade, mas principalmente de esperança. Nós encontramos na palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 17, verso 17, o seguinte texto: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui Deus já nos dá o caminho. Porque se não fosse a palavra de Deus, ao nos defrontarmos com o cenário que nos rodeia, se nós focássemos apenas nos problemas, nós com certeza desanimaríamos. Porque nós chegaríamos à conclusão de que não existe saída, não existe solução para uma sociedade doente. Uma sociedade onde os princípios e os valores estabelecidos por Deus para a nossa felicidade e para a nossa salvação estão hoje totalmente adulterados, totalmente deturpados. E o ser humano, então, se volta para Deus. E na palavra de Deus, nós encontramos a verdade. Na palavra de Deus nós encontramos não só história, geografia, filosofia, ciência, sociologia, mas nós encontramos respostas. Respostas para perguntas tais como de onde nós viemos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui nesse planeta, para onde nós iremos, o que está à nossa frente.
qual é a essência da nossa existência, qual é o objetivo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Lemos que na palavra de Deus nós encontramos a verdade. Não precisamos buscar em nenhum outro lugar, não precisamos bater de porta em porta, precisamos apenas nos deter e nos maravilharmos com aquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Antes do pecado, quando Deus criou esse planeta, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 31, nós lemos que quando Deus terminou a semana da criação, ele ficou satisfeito com tudo que fizera. E lá está escrito que tudo era muito bom. E quando tudo era muito bom, a Bíblia nos diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando Adão e Eva viviam num paraíso, um jardim que Deus idealizou para ali poder se encontrar com os seus filhos, com as suas criaturas. Quando esse casal era perfeito, quando na vida desse casal o sonho de Deus se concretizava, a comunicação com Deus era face a face, era pessoal. Não, lá não existia Bíblia. A Bíblia só surgiu, Deus precisou escrever a Bíblia lá na frente, 500 anos após o dilúvio. Deus se tornou necessário essa carta. Porque até então, quando tudo era muito bom, a mente humana era superdotada, era privilegiada, não esquecia, eles viviam muitos anos, passavam os ensinamentos que tinham ouvido do próprio Deus de geração em geração, né? Então não precisava nada por escrito. O próprio Deus ensinava, visitava Adão e Eva a cada pôr do sol, a cada final de tarde. A Bíblia diz que Deus vinha passear no Jardim do Éden. E ali ele conversava com aquele par. Ali Deus transmitia a orientação, o conforto, o consolo que a própria presença de Deus trazia para aquele casal. E assim Deus falava face a face. Isso enquanto o mundo era perfeito. Depois, lá no capítulo 3 de Gênesis, já no início da Bíblia, na segunda folha da Bíblia, nós temos a entrada do pecado. Nós vemos Deus, o Senhor Deus, passeando pelo jardim à procura de Adão e Eva, que após terem transgredido a orientação que nós lemos lá em Gênesis 2, 16 a 17, foram se esconder de Deus. E Deus foi à procura deles. Não que Deus não soubesse onde eles estavam, mas Deus chamou esse casal à razão. É como se Deus estivesse dizendo: onde vocês estão? O que foi que vocês fizeram? Após pecarem, tiveram que sair da presença de Deus, porque Isaías 59, 2 nos diz o seguinte: que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, desgraçadamente, nos separou de Deus. Adão e Eva perderam a convivência que eles tinham com Deus face a face, a cada dia da sua vida, e aí então passaram a não ver mais a Deus, mas ainda ouviam os ensinamentos de Deus. Passado já um bom tempo da história da civilização, já tinha acontecido o dilúvio, o povo de Deus já vinha pelo deserto, no Êxodo, tinha saído do Egito em direção a Canaã, eles vinham pelo deserto, Moisés liderando aquele povo como um instrumento de Deus, e Deus chama Moisés ao Monte Sinai para entregar as tábuas da lei. E a Bíblia nos diz, lá no capítulo 19 de Êxodo, que todo o monte fumegava, porque Deus havia descido sobre o Monte Sinai.
Os israelitas em volta do monte, Moisés lá em cima com Deus e o povo lá embaixo ouvindo a voz de Deus, o apelo de Deus. E a Bíblia nos diz, lá em Êxodo capítulo 20, verso 19, que o povo israelita disse a Moisés: fala tu conosco e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. A essa altura, a pecaminosidade do homem era tamanha, o homem tinha afundado tão feio no pecado, a consciência estava tão cauterizada, que não havia mais o que Deus pudesse fazer para chamar esse povo à consciência. Não havia mais o que Deus pudesse fazer para que esse povo se arrependesse. Então, eles dizem para Moisés: nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos que aquilo que Deus tiver para nos falar, Ele fala para você, Moisés, e você vem e nos traz o recado. Essa foi a opção nossa. Vivíamos num paraíso, éramos perfeitos, santos, sem inclinação para o pecado, na presença de Deus, e não quisemos essa situação. Optamos por vivermos sozinhos. Saímos da presença de Deus e depois ainda fomos mais longe. Não quisemos nem ouvir o que Deus tinha para nos falar pessoalmente. Optamos que Deus falasse conosco através de intermediários. E Deus atendeu a nossa solicitação. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, a Bíblia nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, retrocedendo um pouquinho e fazendo um resumo do que nós vimos até então. No início da vida na Terra, no início logo após a criação, quando Deus fez desse mundo um paraíso e colocou ali um casal muito parecido com ele, intelectualmente, no caráter, na personalidade, na sabedoria, dentro da esfera humana, mas atendendo ali o sonho de Deus, o propósito de Deus, de criar criaturas que ele pudesse amar e fazer dessas criaturas felizes e vivendo para sempre num lugar onde estariam constantemente na presença de Deus. E Deus deu toda a infraestrutura para isso. Ele colocou um jardim, o ar era puro, não havia poluição, não havia calor excessivo, não fazia frio, a temperatura era sempre agradável. Eles eram santos, perfeitos, constantemente felizes e desfrutavam constantemente da presença de Deus. E Deus, como a palavra-chave da criação de Deus é liberdade, Deus deu para aquele casal a liberdade de viver com Deus e de escolher, inclusive, não segui-lo. E Deus deu toda a orientação para isso. E eles escolheram se afastar de Deus, escolheram viver pelas próprias pernas, tomar suas próprias decisões, decidiram que não precisavam desse Deus. E aí deixam de ver a Deus. Depois, mais para frente, não querem inclusive ouvir a voz desse Deus. E por isso dizem para Moisés: fale você conosco, Moisés, para que nós não morramos. Porque a pecaminosidade era tamanha que eles não suportavam a presença da glória de Deus, a presença de Deus, a sua santidade, a sua majestade. Isso aterrorizava eles. E eles escolhem, então, uma comunicação com um intermediário. E Deus atendeu. E nós lemos em Hebreus como é que Deus fez isso. Deus começou a falar aos pais de muitas maneiras
pelos profetas, através dos profetas. Nós vemos no Novo Testamento da Bíblia os apóstolos e o próprio Filho falando, nos revelando a vontade do Pai. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, a Bíblia nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia me diz, a Escritura me diz que toda ela é inspirada por Deus. Na Bíblia, nós não vamos encontrar esse nome Bíblia. A Bíblia se autodenomina Escritura, verdade, como nós já lemos. Bíblia, quem deu esse nome para a Bíblia foram os seres humanos. Bíblia é um termo que vem do grego e que significa biblioteca, coleção de livros. Que a Bíblia é um livro único na sua produção. É uma coleção de livros. Ali nós temos 66 livros. E Deus escreveu esses 66 livros para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, porque nós precisamos, como filhos de Deus, precisamos de correção, de repreensão, de advertência, precisamos ser educados para que possamos atingir o ideal de Deus para nós, que é perfeição. Que nós possamos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. Essa perfeição vai se traduzir na nossa vida em felicidade, em salvação. Esse é o propósito de Deus. Esse é o patamar que Deus estabelece para mim e para você que está nos assistindo através da internet. Deus, a convivência com Deus nos elitiza, não no sentido arrogante do termo, mas nos faz ter critérios, valores e princípios lá do céu. Deus, na nossa vida, faz com que a gente não se contente com qualquer coisa. Não é qualquer conversa, não é qualquer tipo de relacionamento, não é qualquer tipo de valor, de princípio, mas os valores e os princípios lá do céu. Foi para isso que Deus escreveu a Bíblia, para imprimir em nós, em mim e em você, um caráter semelhante ao dele. Esse é o propósito. Esse é o objetivo do plano da salvação. Reproduzir em nós uma vida, um caráter, como aquela que Adão e Eva tinham lá no começo. Através da Bíblia, através da Santa Escritura, Deus nos mostra também o mapa da salvação, ou seja, Ele nos mostra o caminho de volta para o Éden. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui para aprendermos com Deus os valores lá do céu, para desenvolvermos aqui, pelo poder do Espírito Santo, a afinidade com Deus. Deus precisa mudar na nossa vida o nosso gostar, o nosso falar, o nosso comer, o nosso agir, o nosso reagir. Deus precisa reproduzir em nós uma mente parecida com a dele. Uma mente que goste das coisas que Deus gosta, que fale como Deus fala e que viva como Deus vive. Esse é o objetivo. É para isso que nós estamos aqui. E por isso, nós temos que ter inteligência suficiente para optarmos pelas coisas lá do céu, para priorizarmos as coisas de Deus. Nós temos que ter inteligência suficiente para aproveitarmos o tempo de vida que Deus nos dá aqui nesse planeta. A Bíblia diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Ou seja, nós temos a responsabilidade de vivermos muito bem aqui nesse mundo.
nós temos a obrigação com Deus de sermos felizes. E a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude de vida está em Cristo. E a Bíblia, a mensagem da Bíblia, ela é uma só. É salvação através de Cristo Jesus. Mas salvação não só para a vida eterna. Deus não escreveu esse livro para me fazer feliz só lá na eternidade. Deus escreveu esse livro para me fazer feliz, para que eu aprenda a ser feliz ainda aqui nesse mundo. Por isso Deus escreveu esse livro, essa carta, que ela é tão especial, ela é tão extraordinária e é tão extensa, que foi transformada num livro, com um único objetivo: me trazer de volta à casa do Pai. Esse é o objetivo da Bíblia. A tragédia de Adão e Eva lá no Éden foi que eles resolveram viver de acordo com as suas escolhas. Eles resolveram viver de acordo com aquilo que eles achavam ser melhor, de acordo com aquilo que a inclinação deles começava a se manifestar e a buscar coisas estranhas, aquelas ao ambiente onde eles foram criados. E Deus, então, para resgatar o seu filho, porque Deus nunca cruza os braços, Deus nunca desiste de nós, não importa até onde você vá, não importa o quão longe você esteja de Deus, não importa que você tenha outras prioridades, não importa que você tenha outros objetivos, a prioridade absoluta desse Deus de amor é te trazer de volta para Ele. Veja, quando Deus escolheu, por sugestão do próprio homem, escolheu cerca de 40 homens e mulheres para fazer essa comunicação, para trazer esse ensinamento, o conforto, o consolo de Deus para o homem, ele escolheu as mais diferentes pessoas. E essas pessoas escreviam aquilo que Deus mostrava de acordo com a sua experiência, com a sua cultura, com o seu nível intelectual, com o seu nível social, econômico. E Deus mostrava o que escrever, só que a linguagem usada nessa carta é humana. Lá no Apocalipse, no capítulo 1, verso 1 e 2, ali já no início, Deus nos dizia que a revelação da Bíblia veio de Deus para Jesus Cristo. Jesus Cristo recebe essa revelação, mostra para o anjo mostra para o profeta, e o profeta recebe a ordem de Deus para escrever para nós, os verdadeiros destinatários da Bíblia. Então a gente percebe lá no Apocalipse, ao longo de toda a Bíblia, que a Bíblia foi, a linguagem bíblica foi humanizada. A mensagem é divina, a mensagem vem de um Deus que é onisciente, infinitamente sábio, né? E que, para facilitar a compreensão e a nossa aceitação, traduz os seus ensinamentos para a nossa linguagem, para a linguagem humana. E nós vemos que Deus mostrava, enquanto estava escrevendo a Bíblia, a verdade, a sua mensagem, mas ele deixou o escritor livre para utilizar suas próprias palavras, aquelas que ele julga serem as melhores para expressar aquilo que Deus lhes mostra. Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Agora, os escritores são humanos, homens e mulheres que Deus capacitou, derramou sobre eles o dom de profecia
para que eles pudessem então escrever para nós o que vinha do céu. Dessa forma, de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo para o profeta, e o profeta com a missão de escrever para nós. Mas a Bíblia nos destaca o seguinte, lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que é ser santo, segundo a palavra de Deus? Aqui nós temos que Deus separou, Deus escolheu homens santos, que falaram, que escreveram, movidos pelo Espírito Santo. Santo, na Bíblia, é aquilo que Deus separa para ele. Pode ser alguma coisa que Deus criou, ou uma criatura de Deus. Deus separa para ele, Deus retira do mundo para ele. Santos somos nós, que estamos aqui vivendo nesse mundo, buscando o amor de Deus, buscando o autor da vida, que é o nosso Deus. Nós estamos em processo de transformação, de santificação, para que nós possamos atingir aquele ideal de Deus lá do início, quando nós lemos que Deus escreveu para que o homem de Deus seja perfeito. A Bíblia é um livro, na sua unicidade, ela é um livro único e comprova, nessa unicidade, comprova a sua origem divina, porque ela foi escrita em 3 línguas diferentes, em grego, em hebraico, em aramaico. Ela foi escrita por homens com uma diversidade fantástica. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, escrito por um médico. Lucas era médico, né? Paulo era um filósofo, um oficial do Império Romano, um intelectual, um poliglota. Nós temos também, escrevendo a Bíblia, estadistas como Daniel e como Moisés. Nós temos reis, Davi e Salomão, e temos homens simples do campo, como Amós, que era um boiadeiro, Isaías era um agricultor. Então, Deus escolheu pessoas de níveis intelectuais, sociais e culturais diferentes para que a Bíblia se torne acessível a cada um de nós. Não só os muito letrados, os doutos podem entender a Bíblia, mas também o mais simples, o mais humilde também pode. Porque Deus fez com que ela fosse acessível e escrita em níveis culturais diferenciados para atingir a cada um de nós. Veja, o estilo literário da Bíblia, ou melhor dizendo, na Bíblia nós encontramos aproximadamente 5 estilos literários diferentes. Nós temos história, nos livros de Gênesis até Ester, e o livro de Atos do Novo Testamento também. Nós temos poesia na Bíblia, de Jó até Cantares. Nós temos profecias, de Isaías a Malaquias, e no Novo Testamento o livro do Apocalipse, os principais livros proféticos, Daniel e Apocalipse. Temos os evangelhos, os 4 evangelhos, e as cartas, de Romanos até Judas. Mas toda a Bíblia, nós vamos ler no slide seguinte, que toda a Bíblia é de natureza profética. Por quê? Como nós já lemos, ninguém que escreveu a Bíblia escreveu aquilo que queria escrever. Os que escreveram a Bíblia escreveram movidos pelo Espírito Santo, ou seja, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E as pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para escrever, para redigir, estavam imbuídas, tinham recebido de Deus o dom de profecia. Por isso, seja história, seja poesia, seja evangelho, seja carta,
tudo é mensagem profética, porque tudo vem de Deus através do dom de profecia. Na Bíblia evangélica, nós temos 66 livros. O cânon bíblico atinge ao número de 66 livros. Desses 66, 39 compõem o cânon do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito aproximadamente de 1450 a 425 a.C. Aqui, aproximadamente 500 anos após o dilúvio, Deus começou a escrever a Bíblia. Como já foi falado, porque o ser humano, após o pecado, começou a se deteriorar, ou seja, a mente começou a esquecer e já não vivia tanto quanto antes. Não podia mais passar de geração em geração, porque a média de vida, Adão, a Bíblia nos diz, viveu 930 anos, Matusalém 969 anos, mas nós vemos já Abraão com a média atingindo 175 anos, e dali para frente o homem já não vivia tanto, então era preciso registrar aquilo que Deus tinha para ensinar. E durante aproximadamente 1000 anos, Deus escreveu o Velho Testamento. Entre a data de 425 aproximadamente, até o início da era cristã, nós temos um período aqui, que no gráfico está representado pelo negro, pelo preto, porque é o período chamado de pseudepígrafo, ou melhor dizendo, é o período chamado de silêncio intertestamentário, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Lá no ano 44, Deus começa a escrever os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. E lá nós temos 27 livros. Vai de Mateus ao Apocalipse. Aqui, de Gênesis a Malaquias. Nesse período em que Deus se calou, foi um período muito difícil para o povo judeu. Eles começaram a sofrer muitas perseguições e eles precisavam muito da palavra de Deus. Então, o que é que acontece aqui? Como Deus já tinha revelado até aqui, já tinha nos chamado a atenção de que Jesus viria, e ele já tinha escrito tudo o que precisava até aqui ele se cala, só que o povo sente necessidade da palavra de Deus, de mensagens de Deus. E aí alguns, se dizendo inspirados por Deus, passam a escrever aquilo que nós conhecemos como os livros apócrifos. Apócrifo quer dizer coisa misteriosa, oculta, secreta. Eram livros que eram interessantes porque tinham um conteúdo histórico, traziam costumes de um povo, mas batiam de frente com os livros que recém tinham sido incluídos no cânon bíblico do Velho Testamento. Então, pessoas que se diziam inspiradas por Deus, escreviam livros, e o número desses livros chega a 113, só que era um confronto flagrante com aquilo que já tinha sido escrito. Havia uma incoerência muito grande, uma contradição muito grande. Outros livros que começaram a ser escritos aqui nesse período, do ano 200 a.C. até o ano 200 depois de Cristo, foram os famosos livros, os livros conhecidos como pseudoepígrafos, ou seja, escritos falsos. Pessoas que achavam que não teriam credibilidade, assumiam o nome de personagens bíblicos, de estadistas famosos, e escreviam aquilo que bem queriam, dizendo que Deus tinha mandado a mensagem, e colocavam como autor desses livros esses personagens bíblicos. Como já vimos, toda a Bíblia é fruto do exercício profético, porque nenhum escritor bíblico, veja, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Agora, escritores da Bíblia, nós temos cerca de 40.
Todos esses eram dotados por Deus do dom de profecia, ou seja, Deus mostrava e eles redigiam a mensagem de Deus. Lá em João 5, 39 a 40, existem 2 versículos extremamente preciosos. Deus diz assim para nós: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Deus está nos dizendo o seguinte ali: vocês examinam a Bíblia porque vocês acreditam que na Bíblia está o caminho da salvação. E ele confirma, ele diz: é isso mesmo, a Bíblia, a Escritura, testifica de mim. O caminho é esse mesmo, vocês têm que se voltar para a Bíblia para encontrar o caminho da salvação. Só que somente o conhecimento da Bíblia não salva ninguém. Ele completa dizendo: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. A vida é uma pessoa, a vida é Jesus Cristo. A salvação está nele. A Bíblia é o livro do Cordeiro. A mensagem da Bíblia central é salvação através de Jesus Cristo. Isto significa o quê? A nossa proposta com esse programa é nos reunirmos aqui a cada sexta-feira, às 20 horas, para estudarmos partes da Bíblia, temas bíblicos, assuntos da Bíblia. Mas só isso, com o passar do tempo, você vai sentir que é muito pouco. Porque você não pode resumir o teu relacionamento com Deus a 1 horinha por semana. Cristianismo é relacionamento com Cristo, é o viver dia a dia com esse Deus, que nos criou, que nos mantém, que está nos salvando e que com certeza vai voltar para nos buscar. Nós precisamos, através do estudo da Bíblia, através da oração, através da comunhão, de estarmos como você está conosco aqui online agora, de estarmos online com Deus a cada dia, 24 horas por dia. Nós precisamos aprender a andar com esse Deus aqui nesse mundo para podermos estar com Ele lá no céu. Deus precisa desenvolver na sua vida e na minha vida afinidade com Ele. Deus precisa reproduzir em mim uma mente parecida com a dele. E o segredo da vitória, o segredo da salvação é relacionamento com Cristo. Cristianismo não é moralismo. Cristianismo não é um conjunto de regras que me mostram o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu devo usar ou não, os lugares que eu devo frequentar ou não. Cristianismo é relacionamento com Cristo, é dia a dia, 24 horas por dia, na presença desse Deus maravilhoso, tendo consciência da presença dele na minha vida. A Bíblia nos mostra evidências extremamente claras da sua inspiração divina. As evidências vêm do fato dela ser um livro que foi produzido da forma como foi. É um livro, são 66 livros num livro só, escritos por autores diferentes, em idiomas diferentes, tratando de assuntos diferentes. E ela é também uma das evidências da inspiração divina da Bíblia, vem das suas notáveis antecipações científicas. Nós não podemos esquecer que a Bíblia começou a ser escrita há cerca de 3.600 anos atrás. E desde então, Deus vem nos anunciando coisas que são descobertas recentes da ciência, são descobertas recentes da humanidade. Por exemplo, durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de se aventurar por mares pouco conhecidos, porque se acreditava até então que a Terra era plana e era quadrada. Ou seja, o oceano poderia, de repente,
terminar num abismo. Era isso que se acreditava. Mas o descobridor das Américas, lá em 1492, Cristóvão Colombo, que era cristão e provavelmente lia a Bíblia, talvez até tenha lido o que diz Isaías 40, 22, onde Deus nos fala do globo terrestre, da redondeza da terra. Quem foi que disse isso para Isaías? Em Jó, a Bíblia nos diz que a terra está suspensa sobre o nada. E isso veio esclarecer as várias crenças que existiam até então. Por exemplo, a cultura dos gregos, a crença grega era de que a terra, o globo terrestre, estava suspenso nas costas de Atlas. Os hindus acreditavam que a terra estava suspensa sobre 4 elefantes. 4 elefantes sustentavam, carregavam o globo terrestre. E no tempo de Moisés, isso há 3.500 anos atrás, os egípcios acreditavam ainda, iam além disso, acreditavam que a terra tinha sido chocada dentro de um ovo e que esse ovo tinha asas e voava. E lá no livro de Jó, Deus nos diz claramente que a terra está suspensa sobre o nada. Em Jó 28, 25, nós encontramos uma outra descoberta, escrita há 2.700 anos atrás. Quando Deus nos diz que o ar tem peso. E isso é uma descoberta recente. Em 1643, um cientista italiano inventou o barômetro para medir a pressão atmosférica. Aí, em 1643, se descobriu que o ar tem peso. Mas isso já estava revelado pela palavra de Deus há 3.600 anos atrás, desde que Deus começou a escrever a Bíblia. Além das antecipações científicas, outra evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a carta de Deus para nós, está no cumprimento das profecias. Nós vemos no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, profecias com períodos gigantescos, como a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, uma profecia que se refere a um período de 2.300 anos e que se encerrou em 1844. Deus, no livro de Daniel, nos diz todos os acontecimentos desse período de 2.300 anos. E nós vemos hoje, através da história, porque a história confirma a profecia, nós vemos hoje o cumprimento rigoroso, extremamente cronológico, em que essas profecias se cumpriram. Não só essa profecia, tantas outras que nós temos no livro de Daniel, especificamente no livro do Apocalipse, períodos proféticos de 1.260 anos, períodos proféticos de 1.290 anos, onde Deus detalha a história dentro desses períodos. Agora, a maior prova de que esse livro foi inspirado por Deus é o poder que esse livro tem para transformar a minha vida. E a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Do estilo de vida, muitas vezes sem sentido, que a maioria das pessoas tem. Pessoas que, por não terem um relacionamento mais íntimo com Deus, acordam de manhã, saem de suas casas para o trabalho, sem se dar conta da vida que estão vivendo, sem ter sentido, sem ter propósito na sua vida, não sabem em que direção caminhar, não sabem por que estão aqui, não sabem para onde se dirigir. A Bíblia liberta da falta de esperança, da falta de entendimento, da falta de conhecimento. A Bíblia liberta do outro evangelho que Satanás tem pregado. Na Bíblia, nós encontramos 2 caminhos.
Deus nos diz claramente: eu coloco diante de você caminhos de vida e caminhos de morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A Bíblia me fala de verdade e mentira. Me fala do Evangelho eterno, que é a verdade, que é o ensinamento que Deus traz para nós, e fala do outro Evangelho. Paulo chama de outro Evangelho as mentiras de Satanás, os ventos de doutrina que Satanás tem espalhado por aí. A Bíblia me liberta do engano, da mentira, da falta de propósitos, da falta de esperança. Continuando o nosso estudo, nós lemos também, lá em Romanos 15:4, alguma coisa assim que eu acho extraordinário. Lá está escrito assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Veja que Deus esse que você tem. Veja que Pai de amor. Deus, ao escrever a Bíblia, Ele não estava interessado somente em ensinar a você e a mim. Deus, ao escrever a Bíblia, estava interessado também em me consolar, em me confortar e principalmente em me dar esperança, ou seja, em mostrar para mim e para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, talvez através do celular, no carro, Deus sabe onde você está e Ele está presente, Ele está aí com você, para mostrar que você e eu não fomos criados por Deus para vivermos um tempo limitado aqui nesse mundo, um número de anos. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. Nós fomos criados por Deus para viver num lugar onde ninguém mais vai sofrer, onde ninguém mais vai chorar, onde ninguém mais vai morrer. Esse Deus de amor, quando começou a escrever essa carta de amor, Ele pensou em você. Ele olhou para nós aqui hoje, no dia 11 de abril, a esse horário, 8h30, 8h40 da noite, nos debruçando sobre a sua palavra. Deus olhou através dos séculos e sentiu a nossa necessidade. E sentiu que nós que estamos vivendo aqui, como segundo a Bíblia, segundo as profecias bíblicas, estamos vivendo aqui no tempo do fim, que nós precisaríamos de uma coisa mais substancial. Que nós precisaríamos de um guia para nos trazer de volta para Ele, de um guia para nos trazer de volta para casa, de um guia que não só nos mostrasse o caminho, mas nos mostrasse como passar por esse caminho, como viver aqui nesse mundo como um futuro cidadão dos céus, porque é isso que nós somos, é isso que Deus tem para nós, esse é o sonho de Deus para a nossa vida. Deus não criou você para um número limitado de anos, para você viver 80, 90, quem sabe chegar até os 100 anos, mas com uma limitação muito grande já oferecida pelo corpo, pela mente, uma saúde debilitada. Deus não criou você para isso. Deus criou você para você viver para sempre, mas junto com Ele. Nós fomos criados por Deus para vivermos com Ele, debaixo das asas do Pai. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o futuro que Deus tem para nós. Volta para a casa do Pai. Como? A Bíblia nos mostra o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. O caminho é esse Deus que te ama tanto que morreu por você, que deu até a última gota de sangue para que você pudesse ter a vida que só Ele merece. Se volte para esse Deus. Busque esse Deus.
Priorize as coisas dele. Priorize as coisas lá do céu. Você é um cidadão do reino dos céus. É para lá que Deus quer te levar. Não busque nesse mundo coisas que Ele não tem para te dar. Não tente tirar daqui ou das pessoas que estão à tua volta coisas que elas não têm nem para si mesma. A palavra de Deus, a Bíblia nos diz, ela é inesgotável, ela jorra. Você pode ler o mesmo versículo várias vezes e você vai tirar sempre alguma coisa nova. Deus sempre vai acrescentar alguma coisa na tua vida. Vai te mostrar alguma coisa que você não tinha percebido antes. Você e eu estamos aqui nesse mundo para aprendermos o caminho de volta para casa. E não importa quais são as dificuldades que nós possamos estar enfrentando agora. Se nós não estivéssemos aqui hoje, se nós não estivéssemos enfrentando dificuldades, lutas, problemas, como cada um de nós tem, e isso faz parte da nossa vida, se nós não estivéssemos aqui nesse mundo, nós com certeza não teríamos o privilégio de recebermos essa herança extraordinária que Deus tem para nos dar, que é vida eterna e vida em abundância. Onde está o caminho? Está em Jesus. Quem me revela Jesus? A sua palavra, a Santa Escritura, essa carta de amor que Deus se debruçou para escrever, pensando em você e pensando em mim, nas nossas necessidades. E que Deus sabia que nós precisaríamos de ânimo, que nós precisaríamos de força, que nós precisaríamos entender que vale a pena viver uma vida com Cristo aqui nesse mundo. Pelo amor que você tem a Jesus, se volte para Ele. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, nós que estamos aqui nesse estúdio, nós amamos a esse Deus. Só que Deus, além de Salvador, é o Senhor. Ele mostra como Ele quer ser adorado. Ele me ensina como me relacionar com Ele, como me relacionar com o meu próximo. Se volte para esse Deus. Busque esse Deus de amor. Com mais frequência, com mais vontade, com mais alegria, para que o sonho dele se concretize tanto na sua vida, que está nos assistindo e que está participando conosco da leitura da palavra de Deus, desse estudo, que não deve ser opcional, mas sim essencial, para que Deus possa reproduzir em nós uma vida nova, que Deus possa ampliar os nossos horizontes e nos mostrar a grandiosidade da herança que Ele tem para todo aquele que o ama. Que a Bíblia diz que essa herança que Deus tem para nos dar, o nosso olho nunca viu, o nosso ouvido nunca ouviu e a nossa mente não alcança, não está preparada, não consegue nem imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque não faz parte da nossa realidade hoje. Nós convivemos com tristeza, com perdas, com morte, com doença, com catástrofes, com o homem agredindo o planeta. Esse é o nosso dia a dia, essa é a nossa rotina. Tudo isso já se tornou até natural, mas não se conforme com as coisas desse mundo. Busque mais. Busque vida e vida em abundância em Deus e na sua palavra. Quanto mais você caminhar nesse teu relacionamento com Deus, quanto mais você buscar esse Deus na tua vida, é fazer com que Ele participe de todas as coisas, permitindo que Ele seja Deus, que Ele seja o teu Pai, que Ele seja o teu amigo, que Ele seja o teu Salvador, que Ele seja o teu Senhor. Quanto mais você caminhar nesse sentido e caminhar com esse Jesus,
mais você vai constatar o quanto Ele te ama e o quanto Ele tem cuidado de nós. Só na eternidade nós vamos ter conhecimento de tudo que Deus fez na nossa vida. E nós vamos, com certeza, nos surpreender de tudo que Ele nos livrou, de tudo que Ele nos protegeu, das situações que Ele criou, para que um dia nós, pelo poder dEle e pelo amor que Ele tem por nós, nós possamos estar na presença dEle. Que esse seja o objetivo maior da tua vida. Que essa seja a tua prioridade absoluta. Um relacionamento com Deus aqui nesse mundo. Para que o sonho de Deus, o objetivo dEle ao criar você, se cumpra na tua vida. Você foi criado por Ele, porque em essência Ele é amor. Ele criou você para amar você até a morte. E para te dar um futuro eterno. Num mundo onde ninguém mais vai sofrer, onde ninguém mais vai chorar. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje nós vimos como Deus fala conosco. Na semana que vem, às 20 horas, na próxima sexta-feira, você é nosso convidado para estudarmos sobre como nós podemos falar com Deus. Agora nós vamos orar. Pai querido, Deus de amor e de misericórdia, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Pai Santo, por essa carta de amor que Tu escreveste, Senhor, para nos ensinar, para nos advertir, para nos corrigir, mas também para nos dar esperança, para nos dar consolo, conforto, para nos fazer entender, Senhor, como é bom vivermos na Tua presença, para reconhecermos a beleza do Evangelho, a beleza de Cristo Jesus, o Teu poder, o Teu amor, Senhor. Pai querido, obrigada por todas as coisas na nossa vida. A Tua palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Senhor, de uma forma humana, imperfeita, mas estamos aqui na Tua presença, Te pedindo em nome de Jesus, que Tu nos dês amor pela Tua palavra, confiança no Teu poder, vontade de fazer a Tua vontade, Senhor, e que possamos nos entregar de tal maneira, Senhor, que Tu possas fazer de cada um de nós filhos e filhas do Teu reino eterno, Senhor. Esteja conosco, Pai querido, abençoa, Senhor, esse querido internauta que o Espírito Santo moveu a estar assistindo agora esse programa de estudo da Bíblia, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre ele, que ele possa sentir o Teu toque de amor e de poder, Senhor. Ter uma vida transformada, santificada pela Tua presença, abençoada pelo Teu poder e guardada pelos Teus santos anjos. Continua conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Até a próxima sexta. Nós aguardamos você. Sexta-feira que vem, 20 horas. Ligados na palavra.